Bom dia a todos. Que bom, estamos aqui novamente para discutir um pouco mais de física, né? Agora, pegando um pouquinho do que a gente já viu e introduzindo um pouquinho de matéria nova para vocês, a gente vai estar falando do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Bom, para começar, vamos lembrar a ideia de aceleração. O que é aceleração? Né? As figuras dão uma ideia aí do que é aceleração. Aceleração, basicamente, é a variação da velocidade. Então, ela só vai existir quando a velocidade do corpo varia, ok? E aí vem a pergunta, então, existe movimento sem aceleração? Existe. Existe um movimento em que a velocidade não varia. Como é que chama esse movimento? Nós já estudamos. É o movimento retilíneo uniforme. É o único movimento que não tem aceleração. Ok? Importante dizer, quando a gente fala que a velocidade varia, e aí eu tenho aceleração, ela pode variar tanto para mais, ou seja, ela pode aumentar, quanto para menos. Então, a velocidade também pode diminuir. Nos dois casos, existe aceleração, ok? Bom, e como é que calcula essa aceleração? Vamos ver aqui então. É muito simples. A gente vai dividir, a gente vai fazer a razão, né? A gente vai dividir a variação da velocidade pela variação do tempo. ΔV sobre ΔT, ok? Então, ΔV, que é a variação da velocidade, é a velocidade final, que eu estou chamando só de V, menos a velocidade inicial, que é o nosso V0. E o intervalo de tempo, ΔT, que também pode ser instante final menos instante inicial, como a gente viu lá no movimento uniforme. E a unidade, como é que fica? Bom, se a gente estiver no sistema internacional, a velocidade vai estar em metros por segundo e o tempo vai estar em segundos. Então, a sua aceleração, você vai estar dividindo metro por segundo da velocidade por segundo do tempo. Metro por segundo dividido por segundo, na verdade, vai dar metro por segundo ao quadrado, tá? Bom, então, só para vocês entenderem, o que é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? Né? Uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado é aquela que a velocidade do objeto varia de 1 metro por segundo a cada segundo, ok? Isso é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Uma variação de 1 metro por segundo da velocidade a cada segundo, ok? Nesse exemplo aqui de baixo, vejam, a gente tem aqui um carro com velocidade de 10 metros por segundo, aí um segundo depois ele tem uma velocidade de 20, mais um segundo ele tem uma velocidade de 30, mais um segundo ele tem uma velocidade de 40 metros por segundo. Qual que é a aceleração dele? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Porque a velocidade está variando de 10 metros por segundo a cada segundo. Um detalhe interessante para vocês perceberem também nessa figura é como a distância percorrida ela vai aumentando, né? Veja, de 0 para 1 segundo, a distância percorrida foi pequena, de 1 para 2 já foi maior, e 2 para 3 maior ainda. Por quê? Porque a velocidade está aumentando, como a velocidade está aumentando, a distância percorrida ela também vai aumentando. Depois nós vamos falar de distância, e aí vocês vão ver como que é diferente no movimento uniforme, ok? Bom, agora a gente pode ter, então, dois tipos de movimento com aceleração. A gente pode ter aí movimento acelerado, como vocês podem perceber no velocímetro aí. Movimento acelerado é aquele que o módulo da velocidade está aumentando, né? O valor da velocidade está aumentando com o tempo, né? Se o valor da velocidade aumenta com o tempo, a velocidade final é maior do que a inicial. E aí, na hora que você joga na fórmula da aceleração, você vai ter uma aceleração normalmente positiva, tá? Agora, o movimento retardado já é o contrário. Observe o que está acontecendo aí. Quer dizer, o veículo teve que parar porque tinha um obstáculo na frente. Para parar, ele desenvolve um movimento retardado, ou seja, a velocidade dele vai diminuir com o tempo. O módulo da velocidade, quer dizer, o valor da velocidade, está diminuindo com o tempo. Isso é característica de um movimento retardado, ok?
Bom, aí o que acontece? A velocidade final é menor do que a velocidade inicial. E aí, consequentemente, você vai ter uma aceleração negativa. Beleza? Bom, só para a gente entender, eu vou colocar um exemplo aí para vocês, desse carrão bonito aí, né, que é o Agera. Esse carro bacana aí, de 1.360 cavalos de potência, V8 e tal, ele faz de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos, né? Inclusive, chegou a ser o carro mais rápido do mundo durante 2 anos. Aí a pergunta é, qual é a sua aceleração média? Tá? Há um detalhe importante aqui, a gente fala aceleração média, é igual aquela ideia de velocidade média, tá? A aceleração média é uma ideia geral que se tem de aceleração, que no caso de um veículo, por exemplo, pode variar, né? Às vezes ele acelera menos no início, mais depois, mas aí é só uma noção geral de como seria a aceleração dele, ok? Bom, então o que que a gente vai fazer? A gente sabe que a velocidade inicial é zero, a gente sabe que a velocidade final é 100 km por hora, mas aí nós vamos jogar para metros por segundo, tá? Para trabalhar com unidade de sistema internacional, dividindo por 3,6, né? Vai dar 27,8, arredondando, no intervalo de tempo de 2,8 segundos, que é o que ele gasta para chegar nessa velocidade. E aí a gente vai jogar na fórmula, ΔV sobre ΔT, o ΔV é a velocidade final menos a inicial, que é zero, dividido pelo tempo, 2,8, isso aí vai dar 9,9 metros por segundo quadrado, praticamente 10 metros por segundo quadrado. Então, vejam que é uma aceleração muito grande, né? Uma aceleração muito grande, 10 metros por segundo quadrado, porque ele faz de 0 a 100 em 2,8 segundos, né? É uma aceleração bem grandinha, ok? Muito bem. Então, o movimento com aceleração pode ser acelerado, pode ser retardado. Agora, dentro dos movimentos com aceleração, a gente tem, então, o movimento que a gente vai estudar mesmo, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Não confundir com o movimento retilíneo uniforme, que é só MRU, tá? Aqui você tem um V também, de variado. Bom, evidentemente que se aplica a trajetórias retilíneas, né? Movimento retilíneo, né? A trajetória é uma linha reta. E aí tem um detalhe, né? No movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante. No movimento retilíneo uniformemente variado, é a aceleração que é constante, a aceleração que não varia, a velocidade vai variar, tá? E ela vai variar de quantidades iguais em intervalos de tempo iguais, tá? É o que a gente observa aqui, ó, a velocidade era 10 nos 0 segundos, quando disparou o cronômetro. Aí, após um segundo, ela se tornou 15. Após mais um segundo, ela se tornou 10. Mais um segundo se tornou 5. Mais um segundo se tornou 0. Quer dizer, a velocidade ela está caindo de 5 metros por segundo a cada segundo. A gente teria, nesse caso aqui, uma aceleração de menos 5 metros por segundo quadrado. Ela está caindo 5, né? Ela está caindo 5 metros por segundo a cada segundo. Então, por isso que a aceleração é menos 5 metros por segundo quadrado. Bom, e aí a gente consegue calcular a velocidade de um corpo, se a aceleração é constante, a gente consegue calcular a velocidade de um corpo em qualquer instante, se você souber uma velocidade inicial, tá? Ou a velocidade em um determinado instante qualquer. Então, só um exemplo para a gente entender o que está acontecendo e como que esse cálculo é feito. Digamos que você tem a velocidade aí, um corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo, seria esse carrinho aqui, num instante que a gente chama de zero. E aí, digamos que ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo quadrado. E aí eu vou perguntar para vocês qual que é a velocidade em t igual a 3 segundos e a velocidade em t igual a 6 segundos. Bom, se a aceleração é 3 metros por segundo quadrado, olha o que vai acontecer, né? A velocidade vai aumentando. 8, 11. E aqui, como que ela vai ser? Vou fazer matematicamente para vocês entenderem. Em t igual a 1, a velocidade seria 5, que ele já tinha, mais 3 que ele está ganhando a cada segundo,
Em 1 segundo, ele vai ganhar mais 3, então vai chegar a 8. Em t igual a 2, é o 5 que ele já tinha, mais 3 que ele ganha a cada segundo, mas como passaram-se 2 segundos, a gente tem que multiplicar 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Aí, em 3 segundos, qual que é a lógica, né? 5 mais 3 que ele ganha a cada segundo, que é a aceleração, vezes 3 segundos que se passaram. 3 vezes 3, 9, mais 5, 14. Então, consigo descobrir a velocidade lá no 3 segundos que eu queria. Se eu quiser lá na frente, em 6 segundos, por exemplo, né? Porque aqui você falou que é fácil, né? Vai de 3 em 3, então, 5, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14, né? Mas e lá na frente, não tem igual a 6, por exemplo. Só você trocar aqui, ó, o 3 por 6. 6 vezes 3, 18, mais 5, 23 metros por segundo. Então, eu consigo calcular a velocidade em qualquer instante que eu quiser, ok? Bom, e aí, se a gente generalizar a coisa, tem uma formulinha que a gente pode calcular a velocidade para qualquer instante futuro. Essa formulinha é basicamente o que a gente usou lá atrás. A velocidade final seria igual à inicial, que no nosso exemplo era 5, mais a aceleração, que no nosso exemplo era 3, vezes o tempo, que pode ter qualquer valor. Pode ser 1, 2, 3, 6, né? Então, essa é a primeira equação do movimento uniformemente variado, e ela permite que a gente calcule a velocidade em função do tempo. Para qualquer instante de tempo, se eu souber a velocidade inicial e souber a aceleração, eu calculo a velocidade final. Por isso que ela é chamada de função horária do tempo, porque em função do tempo eu calculo a velocidade. E é uma equação muito importante, tá, galera? Vale a pena anotar. Essa equação só vale no movimento retilíneo uniformemente variado, tá, gente? Então, cuidado para usar só no lugar certo. Bom, e aí eu vou ter nesse movimento um gráfico velocidade versus tempo, velocidade em função do tempo. Veja que a nossa equação, V igual a V0 mais AT, é uma equação do primeiro grau em T, né? O T está elevado a 1, né? E como é uma equação do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Okay? Então, no caso daquele exemplo numérico que eu fiz, a velocidade inicial era 5, após 6 segundos a velocidade era 23, né? Então, a gente tem essa reta aqui, ó. Eu poderia ter colocado os outros valores aqui, não coloquei, mas a gente teria que, para 1 segundo a velocidade seria 8, para 2 segundos a velocidade seria 11, para 3 segundos a velocidade seria 14, tá? Mas aí 6 segundos vai dar 23, então esse gráfico vai dar essa reta bonitinha aí. Como o movimento é acelerado, ficou uma reta inclinada para cima, ok? Bom, esse gráfico tem duas propriedades interessantes que a gente vai analisar aqui agora. A primeira propriedade aqui é o seguinte, a inclinação. Lembra que a gente falou da inclinação do gráfico lá no movimento retilíneo uniforme? Só que lá era o gráfico posição versus tempo, né? Aqui é o gráfico velocidade versus tempo. Lá, a inclinação era a velocidade. Aqui, a inclinação é a aceleração, tá? Então, a inclinação desse gráfico é a aceleração do móvel. A inclinação, como eu já disse da outra vez, é a tangente de alfa, ok? A gente calcula através da tangente de alfa, onde alfa é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre essa reta aqui, que é paralela ao eixo, e a reta do gráfico, é esse alfa aqui. Da outra vez, eu dei uma colher de chá para vocês e não entrei nos méritos da tangente, né? Mas agora eu vou entrar, tá? Dá para a gente viver sem isso, tá ok? Mas é bom a gente ir conhecendo, lembrando, porque são coisas que vão sempre estar aparecendo. Então, lembrando um pouquinho lá o nosso nono ano, o que é a tangente de um ângulo alfa? A tangente de um ângulo alfa e um triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto, né, que no caso seria esse aqui, né, cateto que fica longe, né, o cateto que fica afastado do nosso ângulo alfa, o ângulo alfa está aqui,
Lembrando que a gente tem aqui o vermelhinho, a hipotenusa, né? É o lado maior. Então, aí aqui a gente tem o cateto oposto, que é o que não encosta no ângulo, e o cateto adjacente, que é esse aqui que está encostadinho no ângulo, cateto alfa, ó, ao ângulo alfa. Então, a tangente de alfa, ela é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ok? Lembra disso? Ixi, não. Essa para vocês não esquecerem nunca mais. Abrevia aqui, ó, cateto oposto, CO. Cateto adjacente, CA. Tangente é coca. Quem gosta de uma coca aí? Né? Coca-Cola? Então, a tangente é coca. CO para CA, tá? Coca, beleza? Para nunca mais esquecer. No caso aqui, como é que fica isso, né? Vou fazer o cálculo só para vocês entenderem e não se desesperarem. Não é tão difícil assim, tá? É simples. O cateto oposto, ele vai aqui, ó, do 23 até o 5. Se ele vai do 23 até o 5, quanto que ele mede? 23 menos 5. 23 menos 5, 18. E o cateto adjacente? O cateto adjacente, ele vai aqui, ó, do 0, começa aqui no 0, e vai lá até o 6, ó. Então, é 6 menos 0, que é 6. 18 dividido por 6 dá 3 metros por segundo quadrado, que é a aceleração que eu já tinha comentado com vocês, que era 3 metros por segundo quadrado. Beleza? Não tem nada de complicado aí, não precisem arrancar os cabelos, não, tá? Bom, lembrando que se a aceleração é a inclinação do gráfico, quanto mais esse gráfico for inclinado aqui, ó, maior vai ser a aceleração. Então, aqui é uma aceleração de 3, então a aceleração de 5 seria mais aqui, uma aceleração de 10 já seria mais aqui, tá? Quanto mais inclinado for a reta, maior a aceleração. Tá? Inclusive, se a aceleração fosse negativa, a reta teria inclinação negativa, então ela seria para baixo assim, né? Ó. Ok? No caso, ela é positiva, então ela é para cima. Bom, segunda propriedade do nosso gráfico, também é uma propriedade muito importante, é a propriedade da distância, né? Que vai ser obtida através da área. Mais uma coisinha matemática, né? A área da figura, que é formada entre a linha do gráfico, que é essa linha do gráfico aqui, e o eixo lá embaixo, é igual à distância. Então, uma forma que a gente tem de calcular a distância agora é através dessa área, tá? A área é igual à distância, ou a distância igual à área. No caso aqui, quem é bom de geometria vai enxergar um trapézio deitado aqui, né? Ó, a base maior do trapézio estaria aqui, a base menor do trapézio estaria aqui e a altura aqui. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta de trapézio, não trabalha com trapézio, não lembra da fórmula da área do trapézio, tá bom. Então, quando isso acontece, você pode dividir a figura no meio, igual aqui eu já dividi, ó. Porque aí vai fazer em duas partes aqui, ó. Vou fazer a área do retângulo, não é quadrado não, hein, gente? Quadrado tem lados iguais, é retângulo. Então, vou fazer a área do retângulo, que eu estou chamando de A1, e também vou fazer a área aqui do triângulo depois, que é a área aqui A2, tá? Bom, a área do retângulo é fácil, né, gente? Como é que calcular a área do retângulo? É base vezes altura. Então, base vezes altura, ou altura vezes base. Então, a base seria aqui, ó, essa parte de baixo aqui, de 0 a t. Aqui eu vou trabalhar com letras, depois eu vou trabalhar com números, tá? Então, aqui é um t genérico, né? Poderia ser 6, qualquer valor. Mas eu vou deixar o t aqui para aparecer uma formulinha para a gente usar. Então, t é a base, e a altura é a velocidade inicial, v0 aqui, ó. Então, v0t, tá? Então, é base vezes altura, ou altura vezes base, então, v0t. Right? Bom, deixa eu só comentar isso aqui. Essa área aqui é a área correspondente àquela distância que o corpo percorreria se a velocidade dele fosse constante. Se a velocidade fosse constante igual a v0, não teria a parte de cima, né? Teria só essa parte aqui, ó. Então,
a distância percorrida seria só essa do retângulo aí, que seria o caso do movimento uniforme, né? O movimento uniforme, a distância é igual a VT, né? Mas aqui não, aqui tem uma segunda parte, que é essa área A2 aqui, né? Que é a parte que é provocada pela aceleração, tá? Então, a gente vai ter essa área 2 aqui, a área 2 é a área do triângulo, tá? A área do triângulo é o quê? Lembra? É base vezes a altura, porém dividido por 2, ok? O retângulo é só metade de o triângulo é só metade de um retângulo, né? Por isso que a gente tem que dividir por 2. Beleza. A base é a mesma base do retângulo, é o T aqui, ó. A altura é o que a gente está chamando de AT aqui, tá? Por quê? Porque, na verdade, aqui é a velocidade final, né? A velocidade final pega aqui. Velocidade inicial pega aqui. A altura do retângulo, ela, na verdade, é a diferença da velocidade... A altura do triângulo, perdão, é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial. Se a gente pegar na fórmula, V igual a V0 mais AT, se você subtrair o V de V0, vai sobrar AT. Ok? É o que você ganha de velocidade no intervalo t em função da aceleração. Bom, então a base é t, a altura é at, então a gente vai estar multiplicando at vezes t e dividido por 2, porque é um triângulo. At vezes t vai dar at ao quadrado, dividido por 2. Então, essa é a área do triângulo. Mas a distância total, eu tenho que somar as duas áreas, tá? Porque pega tudo. Então, aí eu chego nessa formulinha aí, ó. A área 1 é V0t, a área 2 é AT quadrado sobre 2, tcharam, fórmula de calcular a distância para movimento uniformemente variado. E aí, pessoal, por favor, cuidado com isso, tá? Porque tem gente que acha que pode pegar um movimento uniformemente variado, joga lá D igual a VT e tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Tá? Movimento uniformemente variado, para você calcular a distância, tem que ser essa fórmula aqui. Ou você faz a área, que eu já vou fazer com números, tá, gente? Ou você joga nessa fórmula aqui, tá? D igual a V0, T mais AT ao quadrado sobre 2, né? Lá no movimento uniforme, a gente falava que Deus vê tudo, né? Lembra? Que era o D igual a VT. Aqui tem gente que fala assim, ó, Deus vê tudo, né? O diabo vê tudo também, mas meio atrapalhado. Tem gente que fala isso aí, tá? Se ajudar na decoreba, beleza. Bom, agora vamos fazer um exemplo numérico. Coloquei números aí para a gente poder fazer os cálculos, tá? Então, digamos que eu tenho aí nesse gráfico aí, tem esses números aí, números novos, diferentes, tá? E eu quero calcular as duas coisas, usando as duas propriedades. Eu quero achar a aceleração e também quero achar a distância. Ok? Bom, a aceleração a gente calcula da inclinação, né? Que é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, coca, lembra? Então, cateto oposto seria daqui, ó, esse de 10 até 5 aqui, ó. 10 até 5, 10 menos 5. Sobre o cateto adjacente, de 0 a 6, 6 menos 0. Tá? 10 menos 5 dá 5, 6 menos 0 dá 6. 5 sextos, que se você pode deixar assim, né? Ou dividir, se você dividir dá 0,8333. É uma dízima, na verdade. Metros por segundo quadrado, porque a velocidade estava em metros por segundo e o tempo estava em segundos. Se quiserem, pode usar também a fórmula direta da aceleração. Dá a mesma coisa, ΔV sobre ΔT. Né? O ΔV seria a velocidade final, que é 10, menos a inicial, que é 5, e o tempo, intervalo de tempo 6 menos 0, vai dar a mesmíssima coisa, tá, gente? Quer dizer, é aquilo que eu falo, às vezes você não lembra disso aqui, mas você pode usar isso aqui, ou o contrário, se você não lembra disso aqui, usa aqui. É bom quando você tem duas opções, né? Beleza, agora vamos calcular a distância, calculamos a aceleração, agora vamos calcular a distância. A distância, então,
ela vai ser a soma das duas áreas, a área do retângulo mais a área do triângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base é 6, a altura é 5. Então, 5 vezes 6. No triângulo, a base é 6 e a altura é 5, né? Que é o 10 menos 5 aqui, ó. Então, vai dar 10 menos 5, 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Somando as duas áreas, 45. Ok? Então, é interessante vocês perceberem que se o movimento fosse uniforme, esse cara só ia andar 30 metros. Mas por causa da aceleração, ele anda mais 15. Então, é 45 metros total. Por isso que não pode usar só D igual a VT, né? Então, pode fazer pela área, ou pode fazer direto na fórmula lá, ó. A fórmula é D igual a V0T, mais a T2 sobre 2, né? Então, V0 é 5, tempo é 6, 5 vezes 6. Aceleração. Aí eu coloquei 5 sextos aqui, porque como ela é dízima, se eu colocar o valor, vai dar uma diferencinha no final. Aí eu coloquei ela forma fracionária, 5 sextos, vezes 6 ao quadrado, o tempo é 6, dividido por 2, né? Aí aqui até simplifica, ó, porque 6 ao quadrado, 36, dividido por 6, tá? 6 vezes 5, 30 por 2, é 15, né? Esse pedacinho é 15. O outro pedacinho dá 30, então 45. Beleza? Então, tanto faz. Você pode fazer pela área ou pela fórmula. Qualquer jeito que você fizer dá certo. Beleza? Alguma dúvida? Pena que vocês não podem falar agora, né? Porque eu estou gravando isso. Mas se tiver alguma dúvida, pessoal, não se esqueçam. Joga lá no fórum de dúvidas, tá? Se jogar lá no fórum de dúvidas, eu respondo no mesmo dia, tá? Quase na mesma hora. É só a conta de eu ver lá mesmo, já respondo para vocês. Bom, tem um outro gráfico aí, que é o gráfico da posição versus tempo, né? Ou distância versus tempo. Só que ele é um pouquinho mais complicado, eu não vou ficar insistindo muito nele, porque realmente ele é complexo, porque a equação é a equação horária da posição, que é essa que a gente acabou de ver, V0t mais at quadrado sobre 2. Só que tem um quadradozinho aqui, né? O que é esse quadrado aqui? Né? Esse quadrado vai gerar uma função de segundo grau. Lembra lá, nono ano também, galera. Nono ano é importante pra caramba, né? Então, a gente viu lá no nono ano, né? Que quando você tem um quadrado aqui na variável, que no caso a variável é o t, lá na época do nono ano era o x, mas é a mesma coisa. A gente tem uma função de segundo grau. E se a função de segundo grau, como é que é o gráfico da função de segundo grau mesmo? Tem uma forma, não tem? Como é que chama mesmo? Parábola. Parábola, uma função de segundo grau dá uma parábola. Então, por isso que o gráfico da posição em função do tempo, ele não vai dar reta mais. O movimento uniformemente variado, ele vai dar uma parábola, vai dar essa curvinha aqui, né? Na verdade, que só tem metade dela, né? Meia parábola, que a outra metade está para o lado de cá, assim, né? Pode ser inclinada para cima, né? Concavidade para cima, quando a aceleração for positiva, pode ser com concavidade para baixo, ela poderia começar em cima e descer também, se a aceleração for negativa e tal, tá? Mas eu não vou ficar insistindo muito não, porque realmente é um gráfico complicadinho. Agora, que vocês podem já saber o seguinte, se você vê um gráfico de posição, que é uma parábola, você já sabe que é um movimento uniformemente variado. Se você vê um gráfico de posição que é uma reta, né, aí é um movimento uniforme. Então, a gente já tem essa forma de distinguir, ok? Isso é importante. Muito bem, e para finalizar essa parte de equações que a gente tem aí, eu vou falar para vocês a equação de Torricelli. Torricelli é esse sujeito aí, simpático, foi discípulo de Galileu, viveu na mesma época lá de Galileu, nasceu em 1608, né? Essa equação é importante porque, veja bem, as duas equações que a gente viu para o movimento uniformemente variado, elas dependem do tempo, né? A velocidade depende do tempo e a distância depende do tempo. Mas e se não tiver o tempo, né?
E se o tempo não for mencionado no problema, se o problema não pedir para calcular o tempo, nem te der o tempo, e aí, como é que você faz? É bom, você está mais ou menos enrolado, né? Quem desenrolou a gente foi o Torricelli, que teve essa ideia, e aí ele criou uma nova equação, uma terceira equação, que permitiu que a gente resolvesse esses problemas assim, né, que não dependem do tempo diretamente, ok? Então, vamos ver como é que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou a primeira equação, que é a menorzinha, e isolou o tempo nela, né? Passou o V0 para o outro lado, passou o A dividindo, aí ele chegou nesse aqui. E aí pegou essa equação e substituiu na outra, no lugar do tempo da outra, né? Tem gente que vai ficar doidinha agora, né? Calma, não crie pânico. Quem gosta de matemática vai entender do que eu estou falando e pode até desenvolver. Quem não gosta, aguarde a fórmula final, tá? Bom, então aqui era V0T. Aí no lugar do T entrou isso aqui, ó. V menos V0 sobre A. Mais AT ao quadrado, lembra? AT ao quadrado sobre 2? Aí no lugar do T entrou isso aqui vai ao quadrado. Quem gosta de matemática pode pegar isso aqui é um produto notável, inclusive, pode desenvolver esse produto notável, depois vai ter que tirar o mínimo, barará. Façam isso, tá? Quem gosta de matemática pode fazer, fiquem à vontade. Depois que vocês juntarem tudo, eliminar os termos, vocês vão chegar nisso aqui, ó, que é a fórmula de Torricelli. Essa é a equação que nós vamos usar. Então, quem não gosta de matemática, galera, foca nisso aqui só, ó. Tome nota disso aqui só, ó. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Ok? Portanto, é uma equação para quem não tem tempo, né? Seja não tem tempo de estudar, né? Não tem tempo de deduzir a equação? Então, beleza, né? Use essa equação aqui. Ela te dá a velocidade final usando a inicial, a aceleração e a distância. Beleza? Bom, para ficar mais clara essa ideia aí da equação de Torricelli, vou apresentar para vocês um problema numérico, ok? Então, a gente tem, então, um carro que está se movendo com a velocidade de 20 metros por segundo, que daria aí 72 km por hora, né? Em um certo instante, o motorista pisa no freio e faz com que o carro adquira um movimento uniformemente retardado, quer dizer, a velocidade vai diminuir, uma aceleração cujo valor numérico é 2 metros por segundo quadrado. Calcula a velocidade desse automóvel, posso percorrer uma distância de 36 metros a partir do início da freada, e depois, na letra B, determine a distância percorrida por ele até parar totalmente. Então, vamos lá. Então, tá aí o seu carrinho, velocidade inicial de 20, vai parando, parando, parando. Na letra B, ele vai parar totalmente, tá? Na letra A, ele vai percorrer 36 metros. Vamos ver como é que vai ficar isso. Então, na letra A, vai ser só isso aqui, ó. Ele vai percorrer 36 metros, ainda não parou, e eu quero saber qual a velocidade dele após percorrer 36 metros. Então, o que a gente já tem de informação? Velocidade inicial 20, aceleração de menos 2. Por que a aceleração é menos 2? O movimento é retardado, a velocidade vai diminuir. Então, você é obrigado a colocar esse menos aqui, tá, pessoal? Se não dá certo, não. E aí, no caso dessa letra A, a distância percorrida é 36. Vejam, é um problema típico de Torricelli, ó, não tem o tempo não é dado, o tempo não é pedido, então não precisa mexer com aquelas duas equações, equação de Torricelli, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2ad. Então, vamos lá, vamos substituir os valores. Velocidade inicial é 20, aceleração menos 2, e a distância é 36. 20 ao quadrado, 400, 2 vezes 2, 4, vezes 36 dá 144, tem esse menos aqui, mais com menos dá menos, e aí, 400 menos 144, 256, tira a raiz quadrada, 16 metros por segundo, ok? 16 metros por segundo, ele tinha 20, quer dizer, a velocidade realmente caiu. Vocês vão observar que se você colocar errado aqui, ó, se colocar mais aqui, você vai dar 400 mais 144, vai dar um valor de velocidade maior do que tinha no início. Mas ele não está freando, como é que a velocidade vai aumentar? Aí você observa que tem alguma coisa errada, né?
Beleza, vamos lá na letra B agora, que o cara tá freando, né? Freia para não bater, né? Então, vamos lá. Agora, então, a velocidade inicial é 20, continua sendo, né? Só que agora eu vou calcular a distância até ele parar totalmente. Então, vamos lá. A velocidade inicial é 20 metros por segundo, aceleração é menos 2, e a velocidade final agora é zero. Então, vamos lá na equação de Torricelli, também não tem o tempo, não preciso do tempo. Agora, no lugar da velocidade, vou colocar o zero ao quadrado, a velocidade inicial continua 20 ao quadrado, 2 vezes menos 2, que é a aceleração, vezes a distância, que agora eu não sei quanto que é a distância. 20 ao quadrado, 400, 2 vezes 2, 4, vezes d, 4d. 4d, 400, d igual a 100. Então, ele gastou 100 metros até parar totalmente. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aí, que essa matéria estamos finalizando, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me acionar lá no fórum de dúvidas. E terminou o vídeo 1. Agora eu vou passar para vocês o vídeo 2, que aí vai discutir um caso especial desse movimento, que é a queda livre e lançamento vertical. Ok? Ficou na dúvida? Volta também, gente. Pega um arquivo dos slides que está lá no Moodle, dá uma voltada, passa os slides devagar, anota as equações direitinho, que eu sei que a coisa vai ficar tranquila. Beleza? Pode rever o vídeo também, se precisar, né? Ok? Então, vamos encerrando esse. Daqui a pouco, então, tem o segundo vídeo, queda livre, lançamento vertical. Ok? Abraço.